Beleza, pessoal, bora lá fazer um vídeo com vocês aqui. Esse vídeo aqui, ele vai em resposta à minha amiga Sonilde Silva. Sonilde, obrigado pelo seu comentário. A gente vai falar sobre um assunto que ocorreu aí. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre lavar a máquina de costura e vamos falar sobre isso. Bom, eu fiz esse vídeo porque era o seguinte, era gente que vem, né, e me fala sobre coisas que ela pode passar, que não pode passar, e eu tentei explicar. E por causa que alguém tinha visto isso em algum vídeo, não sei aonde, tá? Mas para mim é um assunto muito comum, tá? Mas a Sonilde me trouxe aqui uma coisa que vale para vocês refletirem, para vocês pensarem aí e para vocês entenderem a diferença da costura e a necessidade do profissional de mecânica e a necessidade do profissional de costura, de modelagem e daí por diante. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui em equipamentos industriais. Quando se fala em equipamentos industriais, você não está pensando em um profissional só. Quando você desenvolve um equipamento industrial, você está pensando em atender um mercado, uma indústria, né, ter vários daqueles equipamentos vendidos. Então essa é a diferença da costura doméstica e a diferença da costura industrial. Porque ela é projetada, cada equipamento é projetado para resistir horas de trabalho, para resistir, ter resistência. Então a máquina de costura industrial é uma máquina mais robusta, mais forte, né? Todo mundo vem aqui no canal, pede para mim, como diminuir a velocidade, como fazer isso. Eu faço, gente, vocês têm que aprender a operar. Então vamos ler o comentário da Sonilde aqui para vocês verem uma coisa interessante. A Sonilde fala assim comigo, Júlio, para aproveitar, quando ela fala para aproveitar, gente, é que eu fiz um vídeo falando sobre máquina de costura, né? E ela falou que lavar a máquina, que para ela era novo. Ô Sonilde, a gente vive sempre do novo, né? Então olha só para você ver, eu acredito que vai ser um aprendizado para você essa ideia aqui que eu vou passar dessa forma, tá ok? Júlio, para aproveitar, vou passar o que aconteceu dias atrás. Acredita que tinha que tinha uma costureira pedindo uma máquina de costura que faz tapetes e a máquina dela deu perca total e estava com muita encomenda e não tinha condições de comprar outra máquina? Até que deixou o grupo tenso e a administradora excluiu. Mas perca total em uma máquina de costura, nunca tinha visto falar nisso. Foi a primeira vez. Sempre quando dá perca total no motor, com colocar outro, ou as peças também são substituíveis. Já ouvi falar sobre isso, da máquina de costura da perca total. Ela era querendo ganhar uma outra máquina. E eu penso, bom, o Sonilde, deixa eu te explicar para você. Isso é muito mais comum do que você pensa, tá? E já aconteceu comigo, já aconteceu em empresas que eu trabalho, acontece todos os dias. Eu tenho até como provar isso, posso ir em um ferro velho e mostrar para vocês tantas máquinas que são perdidas por causa de um problema assim, tá? Vou te explicar, Sonilde. Em primeiro lugar, eu estou imaginando que essa moça estava trabalhando com aquela máquina de frufru preparada para frufru. Não estava imaginando que ela está trabalhando com máquina doméstica, com esse tipo de máquina, porque isso aí é questão de tempo para dar perca total. Tá? Para poder fazer serviço pesado é questão de tempo. Tá? Seja de bordar, seja do que for. Se for trabalhar muito, é por isso que é doméstica, é para trabalhar pouco. Tá? Não é para se fazer uma produção, para trabalhar, prestar serviço. Quando você trabalha para uma indústria, com uma máquina industrial, sim, pode ocorrer. E eu vou explicar o porquê. Eu vou imaginar aqui, ô Sonilde, o seguinte. Vamos imaginar uma máquina overlock. Tá? Geralmente, um motor convencional desses mais simples que tem, você tem assim, ó, na base dele, 3.450 RPM, tá? Bom, o Sonilde, 3.400 RPM, tá? É a quantidade de volta que aquele motor dá. E cada motor tem uma relação em força que a gente chama de cavalo. Tem motores de cavalos variáveis, tá? Então tem motores que são bem mais fortes, principalmente máquinas industriais, tá? Então vamos pensar assim, só na rotação. Então são 3.450 RPM.
Dependendo da polia que é colocada, dependendo da máquina, esses 3.400 coisas em pontos, isso pode gerar, e tem máquinas aí que gera 3.000 pontos e tem máquina que chega a 5.000 pontos quase, aí tem vendedores aí que anunciam máquinas de 5.000 pontos. Isso é uma transferência de rotação da máquina para as polias, tá? Então o motor tem aquela quantidade, ou o motor tem uma quantidade, dependendo da polia que você vai trocando, maior, menor, você pode ter mais ou menos rotação, tá? Isso é só para você entender. Então, bora lá. Vamos imaginar uma máquina overlock, tá? Que você acabou de comprar na sua casa, e que você não tem a mínima noção de como regular essa máquina, e você vai no meu vídeo, vai ali. Você já notou, Sonilde, que aqui no canal eu falo assim, olha gente, mecânica não tem nada a ver com costura. Equipamentos industriais não tem nada a ver com equipamentos domésticos. Tá? Isso eu falo em relação à força do doméstico industrial. Você já viu uma máquina de costura quando é muito boa, que você pisa nela, e você pega uma máquina doméstica é assim, ó, tchac, 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 tchac. Né? Isso é uma questão de velocidade. Então a máquina é desenvolvida para pequenos trabalhos, ela não é desenvolvida para uma produção, para venda, para poder fazer peças para venda, embora eu veja muito conteúdo falando sobre isso, tá? Muita gente fala de máquinas, mas vamos parar e vamos imaginar aqui, depois eu vou falar da reta e vou contar um caso aqui, mas vamos imaginar aqui uma overlock. A overlock ela trabalha, né, ou a Inter ou a Over, ela trabalha com aqueles dois loopers que fazem a amarração do ponto de baixo, né? E se olhando, eles fazem isso, esse é o trabalho dele. Eu estou ilustrando coisa. Aqueles dois loopers, eles são côncavo, tá? E o outro convexo, né? Côncavo e convexo. Eles passam exatamente dentro de questões de milímetros ali. Então aquilo tem que estar bem apertado, aquilo tem que estar bem regulado para poder fazer o ponto correto, para poder fazer isso. Isso, gente, demanda um certo conhecimento. Então, para o meu canal aqui, que eu sei que tem gente que lava a máquina, que vocês podem ver lá no vídeo que a moça falou, não, eu lavava minha máquina com veja, com isso, com aquilo. Num vídeo que eu fiz que todo mundo falou assim, não, eu nunca vi isso acontecer. Mas eu escuto isso todos os dias, eu escuto vocês o tempo todo, com dúvidas diferentes. Então eu tenho que ser o mais correto possível para poder passar para vocês uma informação aqui. Então, voltando ao caso do looper ali, você imagina que essa máquina rodando, vamos supor, né, tem uma transferência aí de 4.000 pontos, 4.500 pontos, sei lá, seu coisa, né, mas em rotação ela tem isso aqui, 3.450, 3.475, isso varia de motor para motor, de potência para potência de máquina. Então o que acontece? E esses loopers, eles entram milímetros um dentro do outro, que exige que você saiba regular a altura, que você distanciamento, que você precisa fazer. Bom, olhando assim parece uma máquina simples, né? Bom, aí você como costureira tem um problema lá no looper, no ponto, e vai lá e mexe no seu looper. Gente, sabe quantas vezes eu regulo o looper da minha galoneira? Eu acredito que na minha galoneira eu devo ter uns 5 anos que eu não mexo. Nas minhas over, meu Deus do céu, quase nunca mexo. Eu mexo em costura, em máquina de outras pessoas, que vai lá e fuça e mexe e tal, mas nas minhas, e nem quero mexer. Por quê? Porque o estoque dos parafusos tem que estar correto, tem que estar tudo bonitinho. Então quanto menos eu mexo na máquina, maior durabilidade essa máquina tem. Bom, mas vamos supor que eu não saiba, os Sonildes, né? E esses dois loopers estão trabalhando ali 4.000 vezes, dando pontos ali, 4.000 vezes por minuto. Você já pensou em uma questão de velocidade, em que seja 4.000 vezes por minuto? É simples, é você abrir a sua máquina, tirar todas as linhas, tirar a sua agulha, tirar o calcador e pisa na sua máquina, Sonilde. Mas pisa sem dó, sabe? Liga ela e pisa. Você vai ver o quanto rápido aquilo trabalha. Quanto mais você pisa, costuma você nem ver o looper trabalhando ali. Bom, se você por acaso mexe naquilo, você pode dar uma sorte. Você que é uma costureira iniciante, você pode dar uma sorte daquele looper simplesmente vir bater e se romper e quebrar, tá? Mas você pode dar um azar muito grande, tá?
daquele looper vir, dependendo da velocidade que aquilo vai ser batido, nossa, de arrebentar com sua máquina inteira, de dar perda total mesmo. Eu posso provar isso, Sonildo? Simples? Posso. Dentro de empresas nós temos máquinas que às vezes a gente descarta da produção porque não tem mais como mexer, tá? Às vezes vão mexer, ou às vezes pega um material muito grosso e bate, arrebenta com tudo. Quando se quebra uma peça dessa, Sonildo, você não afeta exatamente o looper só. Ah, mas eu só substituí o looper e tá beleza. Não, você pode ter que substituir todo o conjunto do looper, você pode ter que mexer todo, porque a pressão, a força é muito grande. Máquinas de costuras industriais, gente, geram acidentes feios. Inclusive aqui no canal, não sei se foi no vídeo em que eu falei de máquinas de transporte pesado, máquinas para bolsa, um rapaz me corrigiu e eu tive que falar em um outro vídeo, fala assim, fato, se ele está certo. Por quê? Ele falou, Júlio, avisa as costureiras que isso é uma coisa, eu trabalho com isso é uma coisa muito pesada. A costura de bolsas e uma 335, uma máquina assim, ela é muito pesada, gera muito acidente, as agulhas são muito grossas, tá? O material é muito grosso, pode quebrar uma agulha, então eu acho que deveria fazer um vídeo sobre segurança. Então, Sonildes, sim, a administradora, eu se fosse você, se você puder, pega esse vídeo, coloca no grupo, não quero contestar a atitude da pessoa não, mas não, Sonildes, sim, máquinas de costura sim dão perda total, e eu posso provar isso. Eu posso sair daqui e ir num ferro velho próximo, que a minha região é industrial, e te mostrar milhares de máquinas com transporte arrebentado, às vezes só de soltar um parafuso ali no momento de produção, você pode sim arrebentar com a barra da agulha, arrebentar com a lançadeira, pode acabar sim com todo o conjunto da máquina, que a manutenção não fica compensando e nenhum mecânico vai querer fazer, dependendo da situação que aconteceu. Então eu sempre falo disso, né? Como eu fiz aquele vídeo ali que é tão idiota, chega a ser bobo para mim. Só que é um assunto que está vindo falando. E para o pessoal que excluiu a moça, o Sonilde, eu vou dizer para você, estão errado. Sim, máquinas de costura dão perda total, sim, tem vezes que não compensa consertar. Então o cuidado que vocês costureiras devem ter ao mexer numa máquina, vai aparecer aquelas especialistas aí, né, que sempre tem aquele que não dá a opinião dele, mas reprova o que você está da coisa, né? E o que você está tentando passar para as pessoas. Eu passo uma ideia de responsabilidade. Primeira, máquinas de costura causam um acidente, tirar as proteções da máquina de costura pode ser fatal. Eu tenho costureira que já quebrou uma agulha na ponta de uma reta porque ela estava puxando um tecido e a ponta da agulha bateu e fincou no rosto dela, pouco abaixo do olho. Poderia ter acertado na íris dela e ela poderia ter ficado cega. Eu tenho costureira que estava trabalhando com a gente e estava segurando, ela era novata, e mesmo apesar de ter explicado, ensinado, a pessoa está muito apavorada, ela levar a unha e partir a unha no meio na faca da overlock, intertida com a produção. A gente tem casos, Sonildes, de quebrar romper uma barra da agulha, você entendeu? Tem casos que ela empena toda. Por quê? Se você olhar a costureira menos experiente, quando você pega uma máquina de reta, ela tem assim, né? As costureiras menos experientes é fácil de saber se ela é boa ou ruim costureira. O que que acontece? Aqui está o transporte dela, né? O transporte está aqui, aqui está o furinho. O que que acontece, o Sonilde? Quando eu entro na confecção de uma costureira e eu olho, e ela tá com a chapa assim, ó, em volta da chapa, toda batida, você olha assim na chapinha dela, tá toda batida em volta, é sinal que a costureira tá voltando. Cada batida que essa máquina desce e bate ali, tá? Ela sim pode estar danificando todo o conjunto da máquina, porque aquilo é muita pressão. Embora vocês achem que é uma máquina simples, é muita pressão. Costuma empenar a barra da agulha. Isso quando é bom, quando quebra a agulha. Eu fiz um post, Sonilde, lá na página. O rapaz numa tarde quebrou 8 agulhas. E eu já fiz um conteúdo aqui, e ele falou aqui e mandado para um determinado grupo desse. A pessoa falou, não, isso não acontece. Isso não é defeito, que a peça sai coisa. O rapaz estava lá com 8 agulhas danificadas. Essas agulhas que ele estava danificando, ela estava descendo e batendo, ou no looper,
ou descendo e batendo, e cada pancada daquela que a máquina está assim, ó, batendo no ponto para costurar, cada pancada dessa está tirando um parafuso do lugar, cada pancada dessa está estragando sua máquina. E tem máquinas de gente que às vezes quer vender uma máquina usada, quando você vai pegar ela, ela está toda estourada. Não compensa a manutenção da máquina, e a pessoa acha que a máquina dele é a top do top. Então não é, gente, isso é um equipamento industrial, e todo equipamento industrial dá perda total, sim. Voltando à questão daqui da moça, eu vou pensar que ela estava usando um equipamento correto, fazendo um tapete de forma correta, tá, Sonildo? E que ela estava usando um calcador que a gente chama, um calcador de tapete, que é colocado, existe dois. Um é muito caro, tá? Que é o conjunto para poder fazer o tapete, custa em torno de mil e poucos reais para poder fazer, e você fica com a máquina só dependente daquilo. Só que, imagina, aqui está o tecido e a agulha está descendo. Se isso tiver, ele está empurrando, tá? Se isso for desregulado, a costureira mexe, quando a agulha descer, em vez dele descer e entrar e empurrar aqui, ele pode se adiantar, ele pode vir e pode fazer isso aqui, ó, bater na barra da agulha e empenar totalmente a máquina. E o que vai fazer? Perca total, e a moça está com ela lá. Pode acontecer. Vou falar com você outra coisa. Existe um calcador chinês, que é um de Ruffle, que é para máquina industrial. Aqui no canal, uma moça me chamou, particularmente, pediu meu telefone, conversou comigo, e ela estava com um problema que é o seguinte: ela tinha acabado de comprar a máquina dela. E aquele calcadorzinho de Ruffle, ele trabalha assim, ele é muito fraco, aquela coisa. E ele vai fazendo isso. Olhando, Júlio, eu regulo aquele aparelho, eu já olho a minha máquina e regulo, vou trabalhar com jeito. Mas uma pessoa inexperiente, ele recebe uma peça daquela e ele coloca. E o que acontece? Ele não percebe, mas faz o que aconteceu com essa moça. A moça adiantou demais ele bateu na barra da agulha dela e ela teve a perca total de uma máquina industrial. Por que perca total, Júlio? Porque não compensava mexer naquela máquina. É lógico que você vai ver aqui, Sonildo, que eu nem vou terminar aqui, vai entender que vai negativar. Por quê? Porque estão vendendo isso. Mas eu não vendo a ideia que não se perde uma máquina, eu vendo a ideia de um trabalho. Então eu tento passar aqui para vocês uma coisa, Sonildo, eu acredito na moça, que ela pode ter tido a perca total do equipamento, sim. E, Sonildo, uma hora que eu tiver um tempo, eu vou a um ferro velho, aonde eu peguei a minha máquina, que eu vou lá, que vocês veem aí amarelinha, que eu reformei toda em vídeo, eu vou a esse ferro velho e vou mostrar para vocês equipamentos industriais que estão lá. Eu chego a chorar de ver, mas que não compensa consertar, porque não encontra peça, porque a peça, o trabalho é maior do que o valor da peça. E eu vejo aquilo, eu falo assim, eu poderia consertar tudo, só que não vale a pena. E dentro da indústria, o Sonildo, acontece, tá? Acontece da gente tirar a máquina e descartar, porque não vale a pena o conserto. Então existe sim perca total. Eu acredito que o pessoal que estava rindo da moça, falando da moça, pensando o contrário dela, não entendeu o lado dela. Eu estou aqui para trabalhar em função de vocês, seja verdade, seja mentira, o que me falam, eu vou sempre avaliar. Eu acredito que ela pode ter também, tá querendo ganhar uma máquina, mas eu acho muito difícil alguém, principalmente no ramo de costura, que as pessoas têm preguiça até de compartilhar um vídeo. Eu acredito que ela foi no lugar errado pedir ajuda, porque o que ela encontrou, em vez de uma solução, um monte de gente para pensar contrário. Mas pode ser que ela também estava dando uma desperta querendo ganhar uma máquina, mas eu duvido muito que a pessoa vai ganhar uma máquina dessa forma num grupo desses, sabe? É que a gente na costura, a gente tem aquele falso saber, a gente não para avaliar a situação que vai ocorrer com o outro. Então fica aí a dica, Sonildo. Eu já vi, já acredito e afirmo com todas as letras e provas. Tem máquina que não vale nem a pena pegar de certo tipo de costureira, porque dependendo do operacional da pessoa, da forma de tratar o equipamento, das manutenções que elas são dadas, a máquina já está comprometida. Tá? Tem muita gente aqui que fala isso comigo, Sonildo, sabe? Então sim, máquinas de costura industriais dão perca total, tá? E eu não sei se é uma verdade da moça, eu estou expondo para você aqui. Então, voltando aqui, eu já vi aqui no canal pessoas que me mandaram foto disso. Eu não coloco tudo para vocês aqui. Esse negócio do vídeo de lavar a máquina ali, porque me irritou muito, sabe? Eu acho esses assuntos muito irrelevantes. Mas nem tudo dá para você trocar. Tem equipamentos que
não vale a troca, ou a manutenção fica cara, ou você não encontra. Então qual é o meu conselho para vocês? Gente, máquinas de costura quando sai da fábrica, ou qualquer um carro de vocês quando sai da fábrica, ou que tem alguma garantia, você vai ver que em cima dos parafusos assim, ó, às vezes tem uma pintinha. Sabe o que é aquela pintinha? É para saber se você mexeu ali. Tem parafusos que você tira ele do lugar e danifica aquela pintinha. Né? No caso de máquina de costura não tem muito, mas isso vocês podem ver a coisa. Isso por quê? Porque são feitos com torque certo, com ferramenta certa. Aí a costureira chega em casa e pega a chave que está com o bico comprometido, pega uma chave de fenda que o bico dela está assim, ó, sabe, torto. Vai lá e mete no parafuso. Pega uma chave de agulha e a chave de agulha chega a ficar redonda. Aí depois não consegue tirar de lá. Por quê? Porque tem torque, gente. Nem tudo é apertado demais. Tem que ter essa sensibilidade com as coisas. E sim, uma agulha que descer e soltar, se você colocar uma agulha errada e por acaso essa agulha pegar um tecido muito grosso e descer e bater na tua lançadeira, ela pode arrebentar com a cabeça da sua lançadeira. Às vezes tem lançadeiras, igual eu tenho casos aqui, que eu tenho uma caixa de bobina que custa R$500. Vale a pena eu perder essa máquina? Num momento de produção, né? Então vocês têm que olhar bem isso, sim, e tenham consciência que máquinas de costura, mesmo doméstica, gente, se você coloca um tecido muito grosso, você quer costurar um tapete com a máquina doméstica, gente, vocês já viram que a máquina é fraca, que ela não é uma máquina potente, ela não, minha máquina é ótima. Não interessa, se ela é doméstica, ela foi feita não para trabalhar com peso, nem para trabalhar constante. Máquinas que são feitas industrialmente são feitas para ser resistentes, trabalhar horas e horas de trabalho, e por isso elas são rápidas, tá? Por isso elas têm equipamentos diferentes, por isso cada uma é para um fim, tá? E sim, se você usar uma peça errada, colocar alguma coisa errada, você pode danificar permanentemente sua máquina, permanentemente, e não há quem possa contestar isso. Sonilde. Então sim, a resposta para você é máquinas de costura, seja ela qual for, dependendo do dano causado, pode não ser viável o conserto e sim pode significar uma perca total. A gente faz substituição de peças, mas nem tudo dá para ser substituído, tá? Principalmente no bloco da máquina. Tá? Quando você empena um eixo ali de transporte, alguma coisa assim, às vezes é muito difícil até de você conseguir um igual. Toda vez que você substitui uma peça original por uma peça, qualquer que seja, comprada comigo ou com qualquer outra, muito provavelmente tem que observar a questão da qualidade, tem que observar isso, que pode uma peça errada, uma peça igual esse calcador de rufle que a moça fez. Existe aqui no mercado uma máquina para tapete, né, que eu imagino que seja aquele tapete frufru que ela estava fazendo aqui, para aquele dobradinho. Então, às vezes ela estava fazendo com um calcadorzinho de rufle e aí perdeu. Pode ser o mesmo caso que aconteceu com a moça aqui, que aqui no canal, que eu queria que se ela tivesse aqui, comentasse aqui, que foi o que eu falei com ela. Menina do céu, quem te vendeu tem que te orientar, né? Mas as pessoas vão buscando as coisas sem falar, e eu acho que assim, ó, esse tipo de coisa que aconteceu com a moça lá, é um dos motivos ao qual eu não faço parte de grupos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai ver uma coisa dessa, uma pessoa falar que teve uma perda na produção, que ele não pode comprar um outro equipamento, e às vezes ainda vai ser excluído, vai ser levado como gozação, né? É o caso desse vídeo aí. Quem louco na cabeça vai lavar uma máquina de costura? Mas tem pessoas ensinando isso na internet. Eu não sei se vai permanecer depois que eu fiz esse vídeo, mas tem canal ensinando isso. Tá ok? E foi mandado para mim, por isso tenho motivo de falar aqui com vocês. Então fica aí, Sonilde, ó. Como eu sei que você é uma pessoa estudiosa, como eu sei que você não vai deixar passar barato, pode pegar essa minha opinião e colocar lá para as pessoas do grupo que se irritaram com essa moça. Sim, senhoras, vocês podem perder permanentemente uma máquina. E que máquinas de costuras industriais, senhoras, são máquinas que têm uma força transmitida muito grande, tá? E uma velocidade, uma quantidade de ponto muito grande. Vocês têm que ter cuidado, podem gerar acidentes ou perder totalmente sua máquina. Abraço para você, fica com Deus e fui, tchau!